obesidade infantil. Quais são as causas, quais são os riscos, como prevenir esse problema? O fato é que a obesidade infantil, ela é caracterizada pelo excesso de peso em crianças com até 12 anos de idade. E ganhou ali um status de epidemia mesmo, por causa do aumento do número de crianças obesas em todo o mundo. Então, hoje, a obesidade é considerada um grave problema de saúde pública. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Roberta Pessoa, ela que é médica pediatra. Doutora Roberta, bom dia, obrigada pela sua presença. A partir de quando? Qual é o sobrepeso que realmente preocupa? A partir de quando os pais devem realmente ligar o sinal de alerta? Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um tema tão importante que é a obesidade infantil. Então, quando é que preocupa? Por isso que a gente fala tanto, como pediatra geral mesmo, que é importantíssimo que as mães fiquem em acompanhamento com o pediatra para ver esse desenvolvimento da criança, né? Existe hoje a curva do Ministério da Saúde que toda mãe recebe na sala de parto. E lá a gente acompanha esse desenvolvimento de peso, estatura e IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Em criança, a gente também olha o IMC, mas diferente de adulto, o IMC é marcado nessa tabela, que na caderneta tem até os 10 anos, certo? E aí você acompanha toda a linha. A curva, exatamente. Então, como pediatra, o que é importante? Se a gente está ali olhando, chegou no sobrepeso, então a gente tem que voltar, né? Não pode deixar passar, porque chegou na obesidade infantil. Se já é tão difícil a gente, como adulto, emagrecer, imagine emagrecer uma criança, né? Porque você não vai emagrecer a criança. Você não vai mudar o hábito da criança, você tem que mudar o hábito da família. Então, é mais difícil ainda. E essa preocupação, claro, é válida pelas questões de saúde, né, doutora Roberta? Nós estamos falando aqui da questão estética, que muitas vezes as pessoas pensam, não, vamos tentar aqui fazer uma consulta apenas, mas o andamento vai depender da forma como ele recebe. Pela questão estética, não, a questão é cuidados com a saúde, é isso, doutora? Exatamente. Antigamente, a gente via as crianças gordinhas, né, e dizia, quando for adulto vai ter problemas de saúde. Não. Hoje a gente já vê que crianças obesas já apresentam problemas de saúde agora. Então, existe uma coisa chamada de síndrome metabólica, que é o risco dessa criança desenvolver diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, e que existe na infância. A gente já tem critérios para classificar a criança com síndrome metabólica. E tudo isso devido à obesidade infantil. Crianças que estão só ali na fase de mamar, né? No aleitamento materno só. Podem desenvolver a obesidade e sobrepeso? Exatamente, é outra questão, né? A gente vê os bebês que são só aleitamento materno bem gordinhos. E é lindo, né? De ver é lindo. Só que a chance das crianças permanecerem obesas no futuro é maior, desses bebês obesos. Então, como é que vai fazer dieta na criança, né? Vai tirar o leite, vai dizer à mãe que não dê? Não. A gente vai continuar aleitamento materno, mas a gente vai observar a dieta materna. Então, tem como a gente ajeitar a dieta materna para diminuir o aporte de gordura nesse leite e essa criança engordar menos. Agora falando, doutora, estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Roberta Pessoa, médica pediatra, falando sobre obesidade infantil. E agora aqui para o público no Jornal da Mix. Quais são as principais causas da obesidade infantil? Vamos falar dessa questão do relacionamento. Pais, criança, escola e momentos de lazer. Por favor, doutora. Então, antigamente a gente brincava na rua, né? Hoje em dia a gente está inteiramente na tela. O mundo mudou, né? A gente vê que a gente está só de cara na tela, poucos fazem esportes. E aí vem outro problema. Tem que estar o conjunto. Não adianta, por exemplo, quando eu falo que emagrecer criança é difícil, porque não adianta a gente passar uma dieta para uma criança e os pais não comerem certo também. Eles têm que ser exemplo. Não tem segredo. Os pais são exemplos para os filhos, certo? Aí, no processo de emagrecimento, entra outra questão que é um problema enorme. Escola. Lanche escolar. As escolas, hoje em dia, não estão preparadas para isso. A gente vê as cantinas. Lanche não é lanche do bem, não é lanche saudável, né? Ou então, as crianças que levam lanche de casa para a escola, não existe o controle. Não pode levar suco industrializado, não pode levar cheetos, não pode levar biscoito. Não existe essa regra. Então, imagine, você está no processo de emagrecimento, sua criança, você quer que coma saudável, mas um amiguinho vai e leva um cheetos, um biscoito. É meio difícil de controlar isso, entendeu? Então, hoje em dia,
acesso, né, à rede social demais. A pouca atividade física das crianças é outra coisa que a gente tem que focar. É aumentar a atividade física e tirar mais da tela. É um problema grande que é difícil de controlar, mas aí se a família tiver em conjunto, muito bem empenhada nisso, a gente tem sucesso sim. Streaming, videogame, são todos esses elementos que contribuem também, Só né? sentados jogando. Aí sem atividade física e também o processo é difícil. O comportamento das famílias de querer agradar, liberando um fast food, por exemplo, até que ponto isso pode ser prejudicial assim à saúde como um todo? Porque assim, você liberar o fast food, eu tô falando aqui de sanduba, de batata frita, de coxinha. Então você libera ali num fim de semana. Você deixa ali o filho no hábito. Ah, mas eu não consigo. Os médicos dizem assim, olha, não pode, não libera, ele não pode comer. Tem que realmente cortar. Mas no dia a dia é muito complicado você simplesmente cortar isso de uma criança. Ou de um adolescente. Então, para um pai que diz assim, eu não consigo, eu posso só um final de semana, então, existe ainda esse meio termo? Então, você ser restrito demais também não dá certo, né? Você dizer, não pode comer de jeito nenhum isso, isso e isso, só pode comer isso e isso. Não dá certo. A gente vê que até adulto é difícil, você imagina criança. Então, é mudar o estilo de vida mesmo. Você começar aos pouquinhos. Aquela criança que é mais parada, fica em frente à TV, vamos colocar no esporte, né? Fazer exercício todos os dias da semana. Não pode comer um fast food? Pode. Só não pode ser rotina, comer todos os dias. Mas é criança, vai ter festa de aniversário, ele vai participar. Então, você deixa para dar essas besteiras em momentos específicos. E o mais importante é não ter em casa. É que eu acho engraçado. Aí os pais dizem, só come biscoito, só come cheetos. Mas quem compra os cheetos e o biscoito? Papai. Né? A Papai. criança não vai lá no supermercado e compra. Até nos casos em que as crianças já estão enfrentando ali o início de obesidade, Como assim? abrir exceção para festa. Sim, mesmo assim, porque se você for restrito 100%, não vai dar certo. Entendeu? Você tem que controlar durante a semana, você tem que aumentar a prática de atividade física e em algumas ocasiões ele vai comer. Porque dizer que não vai comer nunca não vai Olha, acontecer. seu filho tá gordinho, como é que você deixa ele comer a batata frita? Não é? Mas o julgamento é demais, né? Dos outros, ao olhar dos outros. Eu falo porque eu passei por isso. Eu também passei, ficava Eu pé da passei vida, por eu isso. ficava muito chateado por ouvir Você isso. também sabe o que é, né? Na pele. Mas assim, é muito complicado, porque a gente sabe também que as crianças, elas passam por fases. E tem as fases metabólicas que fazem a criança ali, ó, comer o que quer e não engordar também. Mas tem as crianças que passam pelo sobrepeso ali e aí é que tá a diferença. Nem todas as crianças têm predisposição para obesidade, mesmo que engordem num certo momento da vida, é isso? É porque, assim, a obesidade, né, tem fator genético, mas tem fator ambiental, né? Hoje a gente sabe que o fator ambiental é muito maior, porque existe uma coisa chamada epigenética. O que é isso? Por exemplo, eu sou obesa, meu marido é obeso, então futuramente meu filho vai ser obeso. Não. A epigenética é o quê? É a condição que você tem de ligar ou desligar aquele gene responsável pela obesidade. Então, porque eu sou diabética, porque eu sou hipertensa, porque eu sou obesa, não quer dizer que meu filho vai ser. Pela condição de vida que eu já tenho pré-concepção antes de engravidar e o que eu vivo ali na gestação, eu tenho o poder de mudar esse gene e meu filho tem uma vida diferente. Então, na verdade, existe o fator genético, mas 80% é o fator ambiental. É o ambiente onde ele vive. E falando sobre sono, doutora, vamos explicar também a importância do sono, das regras, inclusive, para um bom rendimento? Exatamente. Sono é outro ponto importantíssimo, né? Muita gente não dá valor. E agora nas férias, pior ainda, né? Que tudo desanda. Tudo desanda. Sono, desanda a comida, as escolas param para a maioria dos esportes. Então, o sono é primordial para tudo. Eu acho que o ponto principal de tudo, de alimentação, de atividade física, de estilo de vida, o primeiro lugar está sono. Por tudo, por produzir hormônio, a gente sabe que o hormônio de crescimento é produzido ali à noite, então quanto mais tarde você dorme, piora tudo isso. Você rende menos no outro dia para você fazer uma atividade física, para você prestar atenção na escola. Então, o ponto principal começa com sono.
Tá aí, de boa tem qualidade. uma boa noite de sono vale pra tudo, viu? Atenção. Inclusive, principalmente Os pra quem meus- tem que acordar de Os meus madrugada. pré-adolescentes, a partir de hoje, a dica é para as crianças, claro, mas lá em casa a regra tem que ser geral. Então, a partir de hoje, 8 da noite, 8h30, no máximo, todo mundo dormindo, tá certo? E eu não Vou mandar uma sei, foto eu pra não- você, eu viu, não Thaís? consigo isso. Vou mandar uma foto para você pra mostrar lá. Primeiro porque como é que eu faço? Eu apago a luz, tomo o celular. É Isso. isso aí. Esse Aí, danado, é um BO. esse danado promove muita BO. quebra de sono. Doutora Roberta Pessoa, vamos às considerações finais. O que a gente não conseguiu explorar é que é fundamental aqui para a gente fechar e arrematar esse recado em relação à obesidade. Isso. Então, eu quero que a família esteja sempre junto, né, dessa criança, que consiga ter um hábito de vida saudável, que leve isso para os seus filhos, que sejam exemplos para os seus filhos em relação à alimentação, em relação à atividade física, em relação ao sono. Então, é isso que a gente pode levar de bom para os nossos filhos para diminuir o risco de doenças crônicas, que hoje está como primeira causa de morte no Brasil. Tá aí, vamos servir de exemplo, né, para os nossos filhos e incentivar também as nossas crianças a praticarem atividade física, desconectarem um pouco das telas aí. Acho que também é um compromisso que os pais devem assumir, porque não tá brincadeira, viu? As consequências para a saúde não das tá crianças, dos adolescentes, tá demais. Tá fazendo com que as crianças cada vez mais não queiram se movimentar. Queiram ficar ali, ó, paradinhos. Quando eu fazia exame, Thaís, o que mais doía era saber o seguinte: as suas taxas, colesterol, diabetes, altíssimo. Meu Deus do céu. Aí eu digo, poxa, com 8, 9 anos, Vá comer a batatinha frita. era um tomado de guarine, de cajuína, que era uma coisa linda, Thaís. Repare. Olha aí, vá. Péssimo exemplo, né? Mas antigamente a gente não tinha informação que a gente tem Não hoje, tinha, né? doutora, é Ainda verdade. tem isso, né? Não Ainda tinha. tem isso. Mas vale o recado, acho que é importante, a gente vai trazer sempre obrigado, doutora. esse tema aqui, essa conversa realmente vai ter outros momentos, porque é um tema que vai estar sempre na pauta do Jornal da Mix. Doutora Roberta Pessoa, médica pediatra, obrigada pela participação, até a próxima. Obrigada a vocês. Muito obrigado, doutora. 7h01, apresentamos Rematroid Ultra Forte, você tem dores